Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor essa noite de segunda-feira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 17, amém? A gente vai fazer a oração agora para iniciar a palavra e você pode aí abrir sua Bíblia em Provérbios 17, versículo 1. Vamos orar em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, eu entro em tua santa presença, meu Deus, nessa noite, meu Pai, de segunda-feira, para meditar, Senhor, para ler a tua palavra, entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Meu Deus, nessa noite eu quero te suplicar, meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, meu Pai, por tua infinita misericórdia, por tua infinita graça. Meu Deus, precisamos guardar a tua palavra enquanto ainda há tempo. Precisamos, Senhor, ouvir a tua palavra enquanto ainda podemos. Senhor, a tua vida é próxima. Senhor, e nós precisamos estar com o nosso coração preparado, Senhor. Precisamos, Senhor, estar, meu Deus, com a nossa vida no teu altar. Nos liberta, meu Deus, daquilo que nos afasta de ti. Nos liberta, Senhor, do mundo. Nos liberta, Senhor Jesus, de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor fale, meu Pai, ao coração da tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cobre-me com teu sangue, Senhor. Cobre cada um agora com teu sangue. Livra, Senhor, das tentações. Livra, Senhor Jesus, das astúcias do maligno. Meu Deus, não é tempo, Senhor Jesus, de estarmos vacilantes, mas é tempo de estarmos vigilantes, Senhor, esperando, meu Pai, o dia e a hora da tua vinda, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco através da tua palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é um bocado seco e sua quietude, do que uma casa cheia de sacrifícios e com contenda. Um servo sábio terá domínio sobre seu filho que causa vergonha, e terá parte da herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Louvado seja o nome do Senhor. Até esse versículo, até o versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir nessa palavra, louvado seja o nome do Senhor, entendendo o que a palavra do Senhor está querendo dizer aos nossos corações. Amém? No primeiro versículo, a palavra vai dizer que é melhor um bocado seco, é melhor você estar, isso é na forma literal, né? A palavra está falando, não quer lhe colocar ou dizer que você precisa viver em uma vida de miséria, que você precisa viver em uma vida que não tenha nada. Não é isso, não estou querendo dizer isso, mas a Bíblia fala que é melhor um bocado seco, é melhor uma situação talvez de falta dentro de casa, mas tendo uma paz, tendo a casa cheia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de quietude, de paz, do que uma casa cheia de sacrifícios, mas que tenha contendas. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Provérbios, ele quer trazer ao nosso coração palavras de sabedoria. Ele traz ao nosso coração palavras de sabedorias, que são palavras, louvado seja o nome do Senhor, para que a gente venha adquirir mais conhecimento de como a gente vai viver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no primeiro versículo desse capítulo está querendo dizer: é importante eu ter na minha casa a presença de Deus. Independente da situação, independente se está com pouco, independente se eu tenho muito, é necessário eu ter a presença de Deus. Porque é essa presença de Deus que vai trazer a paz, que vai trazer a prosperidade, que vai trazer coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando eu não tenho a graça de Deus dentro da minha casa, independente de como tiver a situação, há contendas, há problemas, há várias situações difíceis. E a gente pega uma palavra dessa, muitas vezes a gente escuta, a gente deixa essa palavra escapar e a gente não põe em prática. A gente diz, a gente recebe a palavra, a gente diz amém, Senhor, assim seja, mas no dia a dia, quando falta algo, a gente questiona. Quando falta algo, a gente reclama para o Senhor, a gente perde a nossa paz. Mas é necessário a gente entender que mesmo diante da situação de escassez, mesmo diante da situação difícil, o Senhor está conosco. E é esse Deus quem provê todas as coisas. Então, é necessário ter a presença do Senhor. Quantas pessoas têm
tudo, quantas pessoas têm a sua mesa cheia, quantas pessoas têm muito dinheiro, mas não se importam com a presença de Deus, mas não se importam com a graça do Senhor sobre as suas vidas e vivem de qualquer forma e não se preocupam, não reconhecem a presença do Senhor. E muitas vezes essas pessoas elas se perdem naquilo que têm e deixam Deus de lado. Então o Senhor nos traz sempre uma reflexão, independente se eu estou com nada, eu adoro, eu sirvo o Senhor, eu busco a Ele, eu digo que Ele é Deus, que Ele é santo, porque eu estou naquela situação e eu sei que Ele vai prover. E mesmo quando eu tiver recebido a vitória, mesmo quando eu tiver com aquilo que o Senhor entregou, eu preciso continuar adorando, eu preciso continuar servindo ao Senhor. Então melhor, a Bíblia fala até um questionamento, melhor um bocado seco e sua quietude e sua paz do que uma casa cheia de sacrifícios e com contenda, né? Então ela traz essa palavra de meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Esse provérbio ele se aplica à nossa vida. Quantas pessoas também querem ter uma vida de ostentação, quer ter uma vida preocupada com dinheiro, preocupada com material e deixa a família de lado, deixa filho de lado, deixa amigo de lado, deixa a igreja de lado, deixa Deus, que é o principal, de lado para viver a sua própria vida. Deus, ele sonda os corações. Nós vamos ver no versículo seguinte que a palavra diz que Deus sonda os corações. Será que Deus não tem entregado algo a nós porque Ele sabe que algo que a gente vai receber vai corromper os nossos corações? Será que Ele conhece? Será que Ele sabe? Não, Ele tem certeza, Ele sabe, Ele sonda os nossos corações. Será que Ele não entregou porque o tempo da promessa não chegou ainda? Ou porque se eu receber, eu vou deixar de adorar? Eu conheço meu coração e o meu Deus também conhece. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 3 diz assim: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Ele prova o nosso coração e Ele sabe como é o desejo do nosso coração. Será que se eu tiver tudo, será que se eu tiver o melhor dessa terra, eu vou servir ao Senhor? Eu vou buscar ao Senhor? Então Ele sonda o meu coração. Eu e você pode estar passando pelo tempo do cumprimento da promessa. A gente pode estar dentro do processo, mas também a gente pode não ter recebido ainda, porque o Senhor sabe que se a gente vier receber, nós vamos nos corromper. Então nós precisamos pedir ao Senhor que Ele trabalhe no nosso coração, que Ele trabalhe dentro de nós, que Ele molde o nosso coração segundo a sua vontade, que as nossas escolhas sejam segundo a vontade do Senhor para agradar a Ele. Porque o importante é a presença de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jó, capítulo 23, versículo 10 diz: mas Ele sabe meu caminho. Se Ele me provasse, sairia eu como o ouro. Jó, ele tinha a certeza que Deus conhecia o seu caminho, que Deus conhecia o seu coração, e que se ele fosse provado, ele sairia como ouro, provado porque o seu coração estava em Deus, porque a sua vida estava em Deus. Independente do bocado seco, independente da luta que Jó estava passando, o seu coração estava em Deus e ele tinha essa certeza. Então, o Senhor nos traz essa palavra de reflexão para o nosso coração. Será que nós conhecemos a nossa vida? Será que nós sabemos como está o nosso coração? Independente, eu não sei agora se você tem, se você está sem, se você tem muito, se você tem pouco, mas o importante é se o seu coração fosse provado, se o seu coração fosse testado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você sairia como aprovado ou seria reprovado diante do Senhor? Esse pensamento é para mim, esse pensamento é para você. Se a gente fosse provado no fogo como ouro, como Jó está falando nessa palavra, nós seríamos aprovados ou reprovados por Deus. Isso é algo importantíssimo para a gente nos preocupar. Nós precisamos estar diante do Senhor como ouro aprovado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A vinda dele é tão próxima. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós precisamos olhar e analisar a nossa vida, analisar o que nós temos feito para o Senhor, independente da nossa vida pessoal, independente do que estamos passando, nós estamos agradando ao Senhor, nós estamos louvando ao Senhor com a nossa vida. Jó estava passando por uma situação muito difícil, como a gente conhece. Jó estava passando por uma situação que muitos de nós desistiríamos,
mas ele sabe que em seu coração, há a presença de Deus. Ele sabe que mesmo diante daquela situação difícil, ele está ali para servir, para adorar ao Senhor. E ele tem tanta certeza que ele fala isso: se o meu coração for provado, eu sei que ele vai ser como ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele prova os corações. Ser provado por Deus é ser avaliado para ver aquilo que é genuíno, aquilo que é feito por amor. Ele prova o nosso coração para saber se nós estamos fazendo para mostrar, se nós estamos fazendo para aparecer, se nós estamos fazendo por obrigação ou se nós estamos fazendo por amor genuíno à palavra de Deus, por amor ao Evangelho do Senhor Jesus. O processo de teste pode efetuar a purificação, que está aí, Jó 23:10. O processo de teste pode provar a nossa purificação. Jó se sentia, porque ele reconhecia a sua vida diante de Deus, como ouro é aprovado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar quando avalia os nossos corações. Quando Deus avalia o nosso coração, ele não se deixa se confundir. Mas ele conhece qual é a verdadeira intenção do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra, ela traz uma reflexão, como eu já havia falado, para as nossas vidas. Independente, irmão, do que nós estamos vivendo, temos que pedir a graça do Senhor. E temos que agradecer a Ele, louvar a Ele, servir a Ele em obediência, com um coração aprovado, se preparando para o dia da sua vinda. E sabendo que Ele é o Deus que provê todas as coisas. Quantas vezes quantas vezes você estamos em situação o qual a gente acha que não vai dar certo, que vai faltar, que não vai ter, que a gente vai ficar sem, mas Deus ali, ele vai prover na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro, a gente precisa estar com o nosso coração em Deus, e mais Ele fará. Primeiro, a gente precisa estar com a nossa vida diante do Senhor, e mais Ele proverá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus diz: onde estava o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. E o nosso tesouro tem que estar na presença de Deus. Nosso tesouro tem que estar na casa de Deus, porque ali também vai estar o nosso coração e a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que Deus traz para você e para mim nessa noite. Guarde ela no seu coração, que eu vou guardar no meu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos confiar e louvar ao Senhor, porque Ele provê todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Então, que haja a mesma confiança em nós como houve em Jó, que haja em nós a mesma aprovação que houve no coração de Jó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Amém?